Aqui eu vou dar o passo a passo completo dessa técnica. Você pode fazer isso utilizando o que a gente chama de locais, tá? Então, por exemplo, aqui, etapa 1 é, você vai estar aqui e você vai pensar na situação problema. Tá? Qual que é a sua situação problema que você está vivendo hoje? Qual que é o desafio que você está vivendo hoje? Você vai pensar nela. Você vai estar aqui, putz, eu preciso aprender a me vender de olho aberto, fechado, tanto faz. Eu gosto de fechar o olho porque ele cessa as imagens de fora, eu não recebo informação externa e eu fico só o que está dentro da minha cabeça. Por quê? Essas situações, elas estão dentro da nossa cabeça, elas não estão externas. Ponto. O que acontece é que você fica nervoso com alguma situação porque está acontecendo dentro da sua cabeça, não externamente. Então, fechou o olho, pensa na situação. Putz, eu preciso ter esse desafio, eu preciso mostrar que eu sou capaz, eu preciso mostrar que eu ainda tenho valor para a empresa, para manter meu emprego, para ser promovido, seja lá o que for, beleza, tá bom. Legal, pensou na situação problema? O que você faz? Esquece ela, quebra o estado. Quando você pensa muito em alguma coisa, você mergulha naquela sensação. E aí o que você faz para quebrar o estado? Sei lá, toma um golo d'água, come alguma coisa, dá uma volta, levanta, conta alguma coisa, lê alguma coisa que está na sua frente, coisa bem rápida, tá? Quebrou o estado? Pronto, quebrou. Legal. E aí o que você vai fazer agora? Você vai lembrar da situação que você vivenciou aquele recurso, que no caso do meu exemplo é o se vender. Me vender. O condicionamento neuroassociativo, a âncora, a ancoragem, você faz o quê? Você, através de um estímulo externo, você traz aquele recurso. Aqui o que nós vamos fazer? Você vai implementar em você mesmo um estímulo externo que você vai gerar em você. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pensar na situação onde eu tive o recurso e eu, no momento que eu tiver dentro da situação, no momento que eu tiver lembrando de tudo, sentindo basicamente. Lembra que eu falei que quando você revive, quando você pensa em alguma coisa, você revive tudo aquilo, você sente tudo aquilo, você traz as emoções daquilo que você vivenciou. Se você agora fechar o olho e lembrar de um dia que você estava na praia, de lembrar bem com o olho fechado e tal, você vai sentir muita coisa daquilo. E é isso que a gente vai fazer agora. E aí, qual que é o momento para você, aplicar o estímulo externo, ou seja, a âncora? Então aqui é tempo, aqui é intensidade. Quando você está pensando em alguma coisa, conforme você começou a pensar na situação, conforme vai passando o tempo, você vai aumentando a intensidade, chega uma hora que cai isso. Tá. O momento de você aplicar a âncora é exatamente aqui, no pico. Tá? Significa que é no tempo médio? Não sei. O que eu quero dizer é o seguinte. Da mesma maneira que quando se você lembrar muito rápido de uma coisa que aconteceu, naquela situação específica, não dá tempo de você reviver tudo aquilo e chegar no ápice de tudo aquilo que você está sentindo, daquele recurso que você está usando. Então quando você fechar o olho e começar a relembrar, vai com calma, respira. Aqui, estou lembrando daquela situação, eu lembro que eu estava saindo de casa, tento lembrar mais ou menos a roupa que eu estava, a chuteira que eu tinha. E aí eu cheguei lá e fui, e aí eu lembrei tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu ouvi, o que eu senti. E quanto mais eu vou revivendo aquilo, mais vai trazendo aquela sensação que eu tive naquele momento. Foi, poxa, eu consegui me vender ali naquele momento. Aqueles caras bateram o olho em mim e falaram, pô, aquele cara... E aí nesse momento que eu tô bem dentro da situação, eu aperto em algum lugar da minha mão. Eu aperto porque eu gero um estímulo em mim mesmo. Preferencialmente num lugar discreto, na mão, porque se você precisar usar isso em algum momento, ninguém vai ficar olhando você, sei lá. Mas coloca na mão. Coloca na mão, você aperta e segura por uns instantes. E esse aperto, essa instalação dessa âncora, ela não pode ser muito leve, nem muito forte, a ponto de doer. Ela tem que ser uma formação forte. Tá bom? Aplicou, soltou. E aí o que a gente faz? A partir do momento que você fez esse condicionamento neuroassociativo, você pode repetir ele 1 ou 2 vezes. Tá? Essa instalação, para você garantir que você realmente instalou. Poxa, beleza, foi lá, revivi, instalei. E aí você quebra o estado, que quebra o estado é simplesmente pensar em outra coisa. Você tirar o seu foco daquilo que você estava pensando. E aí você faz uma outra etapa que é teste. Teste é o quê? Você sem pensar em nada, você vai lá e aperta. O que você faz? Você faz exatamente igual o exemplo do cachorro. Sem fazer nada, o cara tocou a campainha para ver se acontecia. E você aperta. E se vier a sensação,
você apertar e vier aquela sensação daquilo, a âncora está instalada. Acabou. Como eu disse, você pode fazer isso aqui, instalar, você pensa, aperta, relaxa, quebra o estado. Você faz isso aqui, ó. Você faz vem por 4, depois você volta por 3, sei lá, umas 2 ou 3 vezes. E aí você faz, quebra o estado, pensa na situação de novo, aplica no mesmo lugar, com a mesma intensidade e tal, quebra o estado, faz 3 vezes. E aí depois que você fez 3 vezes, sem pensar na situação, você simplesmente vai lá e aperta o botãozinho. Aperta, faz o teste do condicionamento que você gerou em você mesmo. Você testa a âncora. No termo de programação neurolinguística, testa a âncora. Testou? Veio a sensação? Perfeito, está instalado. E agora, Rodrigo, beleza, eu instalei a âncora, o que eu faço com ela? Você simplesmente pensa na situação problema, você pensa agora naquela situação difícil que você estava tendo. Você lembra, putz, eu tenho que saber como é que eu vou fazer para me vender, quando eu tiver que me vender. Vai ser em algum momento no futuro, não vai ser agora, pode ser, né? Eu vou entrar naquela reunião, eu vou conversar com o meu chefe. Você pensa naquela situação que você quer melhorar, que você quer ultrapassar. Aí o que você faz? Aperta o botãozinho. Você pensa lá, aperta e vê como é que vem. Você vê como é que vem a sensação. Com certeza, essa situação, problema, você não vai sentir ela mais da mesma maneira. Você tem certeza absoluta que você, fazendo esses passos aqui, na hora que é o último passo, você aplica a âncora na situação problema, a situação problema ela diminui. Por quê? Porque você trouxe para aquela situação onde você tinha uma falta de um recurso, você trouxe exatamente o recurso que precisava para ela. Então aquela situação ela não vai ser mais tão problemática, ou melhor, ela não vai ser problemática. Você vai enxergar ela como uma situação simples de você resolver. Ah, Rodrigo, mas tá, e aí, cara? Porque isso aí eu vou ter que fazer várias vezes. Sei lá, é um desafio que não é uma vez só que vai aparecer. Vai aparecer todo dia. Tá bom. O que você faz? Por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui. Eu escolhi também esse exemplo do Me Vender, porque eu acho legal, porque ele não é uma coisa que você faz assim e tá resolvido. Você vai fazer várias vezes. Então toda vez que eu for falar com o meu chefe, ou que eu tiver uma reunião, uma videoconferência, eu vou lá e aperto. Aí apertei, eu vou trazer aquela sensação e eu vou fazer a reunião. E aí você vai perceber que você vai trazer aquele recurso naquele momento que você precisa. Rodrigo, quanto tempo dura uma âncora? A âncora ela não é eterna, não é algo que você vai apertar aqui e daqui, né? Ela tem uma durabilidade. Por isso que eu falei para você fazer 3 vezes esses 2 passos aqui, para você instalar muito bem. E durante o seu dia, você retroalimentar, você ficar realimentando essa âncora. Porque se é algo, por exemplo, que nem eu dei esse exemplo aqui, que eu vou fazer durante muito tempo, eu preciso sempre estar apertando esse recurso. Ah, mas eu digo sempre até... Não, vai chegar uma hora que vai ser um pouquinho automático. Por quê? Isso, o seu cérebro, lembra que eu falei que ele faz comparação e rotulação? Ele já vai automaticamente, depois de um tempo você fazendo muito isso, ele vai automaticamente atrelar a essa situação que você está problema, ela vai dar um nome, o seu cérebro vai dar um nome, e aí ele vai rotular e vai atrelar, vai comparar, pô, mas eu já tenho recurso, e vai ficar igual, entendeu? No começo, você vai precisar ficar instalando, porque você está, por exemplo, toda videoconferência de apresentação de resultado, eu preciso mostrar muito o meu valor, como é que eu faço isso, eu trago aquele recurso, tá. Vai chegar uma hora que toda reunião, toda videoconferência de mostrar resultado, eu já vai estar mais natural aquele recurso para aquela situação. Eu já vou ter feito a atrelação aqui dentro. Lembra? Eu construí a ponte entre um recurso que eu tinha para uma situação para um outro. Eu fiz esse link, eu fiz esse elo. E aí daí para frente vai funcionar. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui embaixo, mas o passo 1 é pensar na situação problema. Passo 2, quebra o estado. Passo 3, qual que é a situação onde eu tive o recurso que resolve, e aí eu vou, penso nela, ancoro, faço 3 vezes no momento do pico, quando eu estiver bem dentro da memória daquela situação específica, eu quebro o estado, eu testo a âncora, eu sem pensar vou lá e aperto, e depois eu penso na situação problema e aplico a âncora. E aí eu vou retroalimentando. São esses o passo a passo.